Quantos estão felizes? Que coisa maravilhosa. É muito bom adorar a Deus, amém, querido? Servi-lo também é um privilégio. Todos nós que podemos servir ao Senhor é um privilégio e isso é maravilhoso. Nesse final de semana, foi um final de semana muito abençoado. Sábado nós tivemos o planejamento aqui para 2022, muito abençoado. E domingo, o pastor Oswaldo. Quantos estiveram aqui domingo? Domingo pela manhã ele ministrou uma palavra extraordinária. À noite eu estava em umas com o pastor Flávio. Achei que era minha, o cara levou. Tudo bem. Vai fazer o quê, né? Mas aí eu pude ouvir a palavra do pastor Oswaldo hoje. Que palavra! Você que não ouviu a palavra do pastor Oswaldo domingo à noite, vai lá no nosso canal do YouTube, ouça a palavra. Que palavra extraordinária do céu para nós. Amém? E ontem nós tivemos um outro privilégio. Olha que coisa linda. Eu, pastor Rafael, pastor Tiago, pastor Francisco, pastor Oswaldo, pastor Jesus e pastor Elber, todos no mesmo lugar. Gente, é um privilégio, porque um é o presidente da Convenção Batista Nacional, o outro presidente da Convenção do Goiás e o nosso pastor da Igreja Mãe. E a gente reunido, batendo um papo, foi maravilhoso, né, pastor? Foi muito bom. Mas eu quero falar com você hoje sobre decida crer. E o tema da minha mensagem é creia. Creia. Quantos precisam de um milagre de Deus na sua vida? Quantos? O milagre acontece quando há o desejo para que ele aconteça. Então, se você precisa de um milagre na sua vida, você que nos ouve, que está nos vendo pelo nosso canal, precisa de um milagre na sua vida, você precisa desejar esse milagre. Você precisa orar e pedir a Deus para que esse milagre aconteça, porque senão ele não vai acontecer. Quero ler uma porção da palavra com você. Marcos 9, versículo 23 e 24. Esse capítulo de Marcos mostra muitos milagres de Jesus, mas eu quero atentar a essa parte aqui, e depois você em casa pode ler mais sobre essa história. Então em Marcos 9, 23 diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, veja bem, o pai está perguntando para Jesus, mas se tu podes alguma coisa, quantos de nós vamos orar? E aí nós falamos assim para Deus: Senhor, se tu podes, Senhor, se o Senhor puder. Sabe, querido, nós questionamos Deus no poder dele, mas é pela nossa incredulidade, não é pelo poder de Deus. Quando eu questiono Deus: Deus, será que o Senhor pode? É porque a minha fé é pequena ainda, é porque a minha incredulidade me faz duvidar do que Deus pode fazer. E esse pai perguntou para Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É um pedido de um pai para um filho que estava endemoniado. Aqui essa história fala de um filho endemoniado que os discípulos também não conseguiram expulsar o demônio, mas Jesus está aqui. Querido, na sua vida, muita coisa pode acontecer e você não achar saída, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está aqui. É Ele que faz. Não são homens, é Jesus que faz. E Jesus responde: se podes, olha para o teu irmão e fala para ele assim: tudo é possível ao que crê. Jesus está te dizendo nessa noite, querido, tudo é possível, basta você crer. Olha que lindo. Quando Jesus dá essa resposta, eu fico imaginando o pai olhando para Jesus e falar assim: eu creio. E muitos de nós às vezes olham para Jesus e falam assim: me ajuda a crer, me ajuda a ter fé, estou passando por uma dificuldade, estou passando por um problema, Jesus. Aí Jesus fala para ele assim: creia. E muitas das vezes nós não temos essa credulidade, essa fé, para que Jesus possa fazer. Jesus sabe todas as coisas, sabe do que eu preciso, sabe do que você precisa.
mas Ele nos permite chegar diante dEle e pedir. Mesmo Ele sabendo, Ele nos permite chegar diante dEle e pedir. Por quê? Porque Ele quer saber se realmente você crê que Ele pode fazer. Quando eu creio que Jesus pode fazer, aí Ele faz. Agora, quando eu não creio, não tem como Jesus fazer. Então, esse diálogo desse homem com Jesus é muito interessante. É o diálogo que eu e você temos no nosso secreto com Jesus muitas vezes. Você está orando por algo e olha para Jesus e fala assim: Senhor, se Tu podes, muda a minha história. Senhor, se Tu podes, melhora o meu emprego. Senhor, se Tu podes, fala comigo. E aí Jesus está falando. Creia, creia. Tudo é possível ao que crê. Basta você crer e tudo será possível. Quando cremos em Deus, querido, nós aceitamos o que Ele nos fala, através da sua palavra, através do Espírito Santo que ministra no teu coração. Agora, qual que é o melhor? O melhor é quando você crê e Deus fala sim. Não é verdade? Não é melhor? Poxa, Deus, o Senhor me deu um sim, é muito bom isso. Mas e quando Deus fala não? Porque muitas vezes, querido, o não de Deus é para te livrar de algo. O não de Deus é o melhor para você, mas nós queremos o sim de Deus. Pai, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer. Deus não faz, porque Ele está falando para você que ainda não é o momento. Muitos se frustram. Deus não falou comigo, eu estou crendo e Deus não falou comigo. Ele falou, querido. Mas eu preciso entender que o não de Deus também para mim é bênção. Não é só o sim que é bênção. O não também é bênção. Como estão me entendendo? Filipenses 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando eu creio em Jesus, que eu sei que Ele pode fazer todas as coisas, quando eu creio nisso, não importa a tribulação, não importa a dificuldade, eu sempre vou estar alegre nele. Sempre vou estar alegre nele. Sempre vou ter um motivo para me alegrar em Deus, mesmo quando há uma dificuldade, quando há uma tribulação. Eu recebi um comunicado de umas pessoas da rede, alguns dias atrás, de uma pessoa que precisava de algo na casa dela. Só que ninguém percebia. Por que as pessoas não percebiam? Porque ela nunca demonstrou. Toda vez que a pessoa chegava na casa dessa outra, ela estava sorrindo. Toda vez, podia ser qualquer hora do dia, a pessoa estava sorrindo. Ela tinha motivos para murmurar, porém ela agradecia. Ela não murmurava. Ela não falava nada contra Deus. Ela apenas agradecia. E uma pessoa viu ela com falta de muita coisa em casa. Sabe o que Deus fez, querido? Levantou pessoas para abençoá-la. Levantou pessoas para abençoá-la. Por quê? Porque a alegria dela estava em Deus. Ela cria e crê que Deus é que faz, não são homens. É Deus que faz. Quando cremos em Jesus e o reconhecemos, nós temos motivos para nos alegrar. Crer em Deus é ter fé. Fé. Fé que, segundo a palavra, se for do tamanho de um grão de mostarda, ela move montanhas. Que montanhas? Montanhas de dificuldade, montanhas de problemas, montanhas de pecado. Tudo isso se move quando eu tenho fé. Agora, para ter fé, eu preciso crer. Olha que coisa linda. Olha o tanto que uma coisa se completa com a outra. Para eu ter fé, eu preciso crer. E para que as coisas aconteçam, eu preciso crer e ter fé. Simples assim. Paulo nos ensina muito isso. No mesmo capítulo de Filipenses 4, no versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso
pensamento. Então Paulo está dizendo, tudo de bom ocupe o meu pensamento. Sabe, querido, quando a gente ocupa o nosso pensamento com coisas boas, coisas vindas de Deus, não cabe e não tem tempo para murmuração. Murmuração que fez com que o povo, ao sair do Egito, não entrasse na terra prometida. A primeira geração. A primeira geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Por quê? Porque eles murmuraram contra Deus. Eles não viram as coisas boas, o maná que Deus deu a eles, o mar vermelho se abrindo, eles não viram nada disso. Aliás, eles viram, mas não lembravam disso. Eles queriam lembrar de como era a vida no Egito. Aí murmuraram contra Deus, não creram que Deus poderia dar a eles a terra que Ele tinha prometido, como deu a outra descendência, a outra geração. E Paulo continua falando, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E aqui Paulo agora começa a descrever como que é uma pessoa que crê em Deus, como que é uma pessoa que tem Deus em primeiro lugar, como que é uma pessoa que sabe que tudo para ela vem de Deus. Sabe, querido, o emprego que você tem, é Deus que te deu. Se alegre com Ele. Não, mas o senhor não conhece meu patrão, mas Deus conhece. Apresenta ele diante de Deus. Fala para ele assim, Deus abençoe o meu patrão, que ele possa ser próspero. Sabe por quê, querido? Quanto mais próspero ele for, mais emprego você tem. E aí Deus, movendo o coração dele, ele fala assim, você merece uma promoção, porque a promoção também não vem do seu patrão, vem de Deus para você, através do seu patrão. É assim que acontece. Deus sabe todas as coisas, mas em vez de a gente agradecer a Deus pelo patrão, o que a gente faz? A gente lamenta, a gente murmura, a gente fala, trabalhei o mês inteiro, só estou ganhando isso. Não, querido, seja grato a Deus pelo que você está ganhando. Seja grato a Ele, porque é Ele que está te dando. Seja grato pela vida do teu patrão. Seja grato pela empresa que Deus te deu. Seja grato. Para de murmurar e seja grato. Decida crer, porque Deus pode fazer você andar sobre as águas. Decida crer. 12 pessoas num barco e uma tempestade. E eles tentando remar e a água entrando e eles não saíam do lugar e a tempestade só aumentando. Pensa nessa tempestade como algo visível na sua vida. Uma turbulência na sua vida, essa tempestade que os discípulos estavam enfrentando. E quando eles olham, eles veem o vulto. Eu teria saído correndo, nadando. Eu pulava na água, mesmo na tempestade. Se eu ver um vulto, no meio do nada, eu vou sair correndo. E deles também ficaram apavorados, mas um olhou para o outro e falou assim, se nós pular, nós morremos. Aí o mais corajoso falou, quem és tu? Aí Jesus falou, sou eu, Jesus. Aí aquele ousado, aquele que olhou para a tempestade e não se preocupou com ela, porque ele sabia dentro dele que era Jesus, ele falou assim, és tu, Jesus? Manda-me ir ter contigo. Jesus falou o que para ele? Vem. E aí Pedro creu. E foi. E andou sobre as águas. Não se importou com a tempestade, porque ele tinha um foco. Qual que era o foco de Pedro? Jesus. Ele estava focado em Jesus. E ele começou a andar sobre as águas. Sabe aquele momento que você está focado em Jesus e agora os problemas começam a desaparecer? É esse momento que você está crendo. E aí aquela dificuldade sua começa a desaparecer. Deus começa a abrir as portas e as bênçãos começam a chegar. Você tinha uma conta para pagar, do nada Deus te manda um dinheiro que você nem sabia que existia ainda. É esse momento. Pedro tinha um foco. Só que aí, sopraram no ouvido de Pedro. Cuidado, será que é de Deus? Olha o que você está fazendo. E aí Pedro tirou o foco de Jesus e olhou para a circunstância. Sabe o que impede você de receber aquilo que você está pedindo para Deus? A circunstância.
Você acha que ela é maior que o seu Deus. Fale para o teu problema o tamanho do teu Deus. Fale para Ele. Quando você fala para Deus assim, Deus, olha aqui o probleminha que está querendo me atingir, resolve para mim, Deus resolve. Mas você precisa crer e ter o foco em Jesus. Simples assim. Simples assim. Quando a gente fala de abençoar o patrão, deixa eu contar uma experiência rapidinho para vocês. Eu sou funcionário de uma mesma empresa há 21 anos. De uma mesma empresa. 21 anos. E eu sempre falo para Deus abençoar a minha chefe. Deus abençoa a minha chefe. Abençoa ela, abençoa. Mesmo que ela não saiba administrar, eu falo para Deus abençoar, porque não me convém entrar na administração da pessoa. A administração é dela, mas eu oro para que Deus abençoe ela. Amém? Quantos oram para que Deus abençoe seu patrão? E aí, de tanto eu orar para Deus abençoá-la, Deus me deu uma empresa do mesmo porte que a dela. Olha que coisa linda. Agora foi Deus que fez isso. 21 anos na mesma empresa. Sabe, querido, você não tem que olhar o que seu patrão ganha, você tem que agradecer a Deus por ele estar ganhando, porque você está lá também ganhando aquilo que ele está ganhando. É assim. 1 Pedro 5 diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, o que te impede de crer, o que me impede de crer é a ansiedade. O querer que o amanhã se resolva hoje, isso é ansiedade. A pessoa fica ansiosa e ela não consegue mais ouvir a voz de Deus. A pessoa ansiosa, ela não consegue mais acreditar que Deus vai fazer. Por quê? Porque a ansiedade mata. A ansiedade mata. E Jesus não quer que nós sejamos ansiosos. Ele quer que nós descansemos. Amém? Quando Deus fez tudo em 7 dias, no 6º dia Ele fez o homem, e no 7º dia Ele fez o descanso, segundo a palavra de Deus, e no 7º dia descansou Deus. Deus não descansa, mas há algo interessante nisso. Por que Deus fez o homem no 6º dia e descansou no 7º? Porque Ele queria ensinar para o homem que ele precisa descansar em Deus. Simples assim. Quando nós descansamos em Deus, Deus faz. Mas se você não conseguir descansar em Deus, não tem como Deus fazer. Você precisa descansar em Deus. E o que é descansar em Deus? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é descansar em Deus. Entregar todo o teu fardo para Jesus. Chega para Jesus e fala, Jesus, não estou aguentando mais, pega aqui meu fardo, pega minha ansiedade, porque eu quero agora descansar no Senhor. Isso é descansar em Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha que coisa linda, gente. Manso e humilde de coração. Esse é Jesus. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos ensina então a descansar nele. Quantos creem em Jesus? Fala para o seu irmão assim, se você crê, descansa nele. Pastor, mas como que eu vou descansar? Eu tenho uma conta para pagar amanhã, eu não estou falando para você ser louco. Mas Deus traz a provisão, quando eu descanso nele. Amém? Eu preciso crer, mas eu só consigo crer quando eu descanso em Deus. Quando eu entrego para Ele o meu fardo. Quando eu falo para Ele assim, papai, é só o Senhor agora que consegue, eu não consigo mais nada. O problema nosso, de todos, é que quando acontece algo, você procura todos os recursos possíveis primeiro. Você vai num, vai no outro, vai no outro. Quando nada deu certo, aí você fala assim, Deus, agora só se for o Senhor.
Inverta. Começa com ele primeiro. Você não vai precisar de mais ninguém. Isso é crer em Deus. Isso é crer em Deus. Porque quando eu creio, eu descanso. E quando eu descanso, Ele faz. Amém? Eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês aqui, quantos já experimentaram algo extraordinário da parte de Deus? Vocês praticamente 100% levantariam a mão. Agora, se eu te perguntar, você se lembra quando que você experimentou esse extraordinário de Deus na sua vida? Você pode ter certeza que foi quando você descansou nele. Foi quando você creu que Ele é que pode fazer e Ele é que faz. E aí você descansa. E quando você descansa, Deus faz. Amém? Quantos estão me entendendo? Estou caminhando para o fim. E eu quero deixar com você 3 atitudes. Ou mais, um pouquinho. Para que nós possamos crer em Deus. E como a palavra diz, creia. Creia. Primeira coisa para que eu possa crer em Deus é conhecer a Ele na intimidade. Como que eu posso crer em alguém se eu não o conheço? Como que eu vou acreditar em alguém se eu não o conheço? Estão me entendendo? E como que eu posso conhecer Jesus, pastor? Lendo a palavra, falando com Ele. Uma vez chegou para mim um rapaz e falou assim, pastor, na verdade eu não era pastor, eu era líder de célula, falou, Marco, eu diga, como que ora? Eu falei, com a boca, abrindo a boca, falando, é assim que ora, tranquilo. Ele, não, mas eu não sei falar com Deus, eu falo muita gíria. Eu falei, é mesmo, cara? É, velho, eu falo muita gíria, eu não sei como é que eu falo com Deus. Aí eu entrei na onda dele, né? Falei, cara, é simples demais. Porque fala assim com Deus, ó. Velho, chegado, mano, tu sabes que eu tô aqui. Eu não sei falar contigo, mas eu tô aqui, velho. Mano, ajuda eu. Fala assim com ele. Aí você vai ter intimidade com Deus. E Romanos diz que quando você fala com Deus, mesmo não sabendo falar, o Espírito Santo traduz o que você falou. E ele geme com gemidos inexprimíveis. Então fala com Deus do seu jeito. Amém? Você não precisa saber falar o português corretinho para falar com Deus. Fala do seu jeito. Fala para Jesus assim, Jesus, bora comer um piqui? Goiano que não come piqui não é goiano, gente. É Nutella, pelo amor de Deus. Goiano tem que comer piqui, gueroba e frango caipira. Amém. Olha, eu achei que deu água na boca. Tá louca, hein? Deixa eu tomar uma água aqui depois dessa. Tem intimidade com Jesus. Não precisa saber falar com palavras rebuscadas. Fala do seu jeito. Só está vocês dois lá. Fala do seu jeito. Chora diante dele. Leia a palavra. Descubra o que ele quer te falar. Amém, querido? Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você crê. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais Ele faz na sua vida. Deixa Ele te conduzir. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu deixo Ele me conduzir. Quem é que me conduz? O Espírito Santo. Quando Jesus foi assunto ao céu, Ele nos enviou o Espírito Santo para nos conduzir aqui, para nos convencer do pecado, para nos convencer do erro, para nós termos comunhão com Deus. Antes do sacrifício de Jesus, querido, o homem não tinha comunhão com Deus, somente o sumo sacerdote. Do sacrifício, o véu se rasgou de cima a baixo, para que nós pudéssemos entender que agora a nossa comunhão é direta com o Pai, através de Jesus. Amém? Então deixa Ele conduzir você, deixa Ele te instruir. Às vezes você está pedindo algo para Deus, mas você não parou para ouvir a voz de Deus. Você só está pedindo, mas você não parou para ouvir o que Ele está te dizendo. Nós pedimos tanto, que Deus está assim, mas eu já te dei.
Eu já te dei, creia, eu já te dei. Nós não estamos ouvindo ele falar, porque nós estamos preocupados somente em pedir, pedir, pedir. Sabe o que isso significa? Que você ainda continua ansioso, que você ainda não descansou em Deus. Não precisa responder a próxima pergunta, por favor. Só pensa, só pensa. Salmos diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Não precisa responder. Quantos conseguem deitar e dormir com tranquilidade? Pisca os olhos. Isso. Pouquíssima gente piscou os olhos. Porque você está ansioso, não está descansando em Deus. Quando eu descanso em Deus, eu tenho um sono que não precisa de Rivotril, não precisa de nada. Você deitou, dormiu. Porque é Deus que cuida de você. Amém? Creia. Aceite a resposta de Deus. O sim e o não. Aceite. Aceite, não murmure. Quando Deus fala para você um não, fala para Ele: obrigado, Deus, glória a Deus por isso. Foi o Senhor que me deu um não, eu vou aceitar. Quando Deus te der o sim, espalha para todo mundo a bênção que Deus te deu. Amém? Quero encerrar. Louvor pode arribar. Arriba aí, meu filho. Quando nós decidimos no coração ter um filho, por 6 anos, nós não conseguimos. Por 6 anos. Mas nós não deixamos de acreditar, não deixamos de crer e não murmuramos. Hora nenhuma eu falei para Deus assim: Deus, poxa, tanta gente tendo filho e nada comigo, Deus. O Senhor não me ama. O Senhor não me ama. Nunca falei isso, querido. Sabe o que eu falava para Deus? Deus, o Senhor sabe todas as coisas e sabe a hora certa. E eu descansava em Deus. Mas, mulheres, sejam sinceras comigo. Quantas de vocês aqui e aí nos vendo não são ansiosas? Levanta a mão, deixa eu ver. Não são ansiosas. Nenhuma mulher para salvar? A Thalita. Thalita não é ansiosa, eu conheço. Nem um pouco. Nem um pouquinho ansiosa. Então, mulheres, vocês sabem que a ansiedade, ela não deixa você descansar em Deus. Está me entendendo? Homem já consegue, porque homem é menos ansioso. Então, eu falei para Deus: quando o Senhor quiser, o Senhor nos dará um filho. E depois que a medicina falou que nada, não tem jeito, vocês não conseguem ter filho, esquece, só in vitro. Sabe o que aconteceu? A Lu descansou, porque ela sabia que ela não podia fazer mais nada. Mais nada. Eu lembrei de Abraão e de Sara. Deus esperou passar anos, Abraão e Sara, acabar tudo, sem possibilidade nenhuma deles terem filhos. E aí Deus falou assim: agora eu vou mover, agora eu vou fazer. Sabe, querido, o descanso em Deus é que faz mover o céu. Quando eu creio e descanso, Deus move o céu ao meu favor. Você quer que Deus mova o céu a seu favor? Creia, descanse nele, e Ele vai mover o céu a seu favor. Amém? Quantos recebem essa palavra? Quero te convidar a ficar de pé. Vamos adorar a Deus um pouquinho. Feche seus olhos, ergue suas mãos. Adore. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida nessa noite. Já te vi fazer tantos milagres.
Decida nesta noite crer no sobrenatural de Deus, porque somente Ele pode fazer, querido. Somente Ele. Você não tem forças para mover nada, mas Deus tem. Deus tem. Ele quer apenas que você descanse nele e creia que Ele pode e irá fazer todas as coisas. De repente, em meio à tempestade, te vejo de uma forma que eu nunca vi. Uma voz me diz: não temas, creia, filho, eu estou aqui. Venha ao meu encontro, eu irei, pois confio em ti, decido crer. Fala para Ele, querido, você decide crer nesse poder que faz andar sobre as águas. Sobre as águas, decido crer no teu poder que transforma a tempestade em milagre. Aleluia, aleluia.